Olá, tudo bem com vocês? Meus caros ouvintes do podcast Media Training, sejam bem-vindos a mais um episódio onde mergulharemos em um tema crucial para o cenário político atual: o uso da linguagem inclusiva. Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui para explorar com vocês como a escolha das palavras pode moldar nossa percepção política. Vamos começar? Antes de começar, eu vou te pedir para deixar aí um like. Que tal, hein? Se você gosta do nosso trabalho, vai deixando aí um registro de que você passou por aqui. Não te esquece de deixar um comentário também, ou uma crítica, se você preferir. Talvez a sugestão de um tema que você queira que eu trate aqui no podcast, que tal? Deixa aí para mim. Compartilha esse conteúdo, manda ele aí para os grupos de WhatsApp que você participa, grupo de política, essas coisas. Ou manda para aquele seu amigo ou sua amiga que está querendo se candidatar, é pré-candidato, que tal, hein? Pois é, então vamos lá. A linguagem inclusiva, minhas caras ouvintes, meus caros ouvintes, é muito mais do que um conjunto de palavras. É uma ferramenta poderosa que reflete nossa visão de uma sociedade justa e igualitária, transcendendo as barreiras de gênero, orientação sexual, raça e identidade. O uso consciente dessa linguagem não apenas molda o discurso político, mas também influencia as políticas que definem o nosso futuro coletivo. Então, antes de avançarmos, vamos entender os conceitos-chave. Linguagem inclusiva é uma abordagem que visa evitar termos e estruturas que excluam ou marginalizem grupos com base em suas características. Ao adotar essa linguagem, políticos demonstram respeito, reconhecimento e comprometimento com a diversidade. Mas vamos aos exemplos práticos. Imaginem um político que afirma: os cidadãos devem comparecer às urnas. Os cidadãos devem comparecer às urnas. Esse discurso, embora comum, exclui aqueles que não se identificam estritamente como cidadãos. Agora, uma abordagem inclusiva seria: as pessoas devem comparecer às urnas. Essa pequena mudança engloba todos, independentemente de cidadania ou identidade. É uma questão de respeito. Por outro lado, temos exemplos menos inclusivos, como os contribuintes do sexo masculino. Aqui, ao usar o termo sexo masculino, exclui-se a presença de outros gêneros. Uma alternativa inclusiva seria os contribuintes de todos os sexos, reconhecendo a diversidade de contribuintes. Agora, vamos aos exemplos, né? Vamos analisar alguns políticos que têm usado ou não a linguagem inclusiva. Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, é conhecido por adotar uma linguagem inclusiva. Ele incorpora pronomes de gênero neutro em sua comunicação e promove políticas voltadas para a igualdade de gênero e diversidade. Por outro lado, temos o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Brasil. Seus discursos, muitas vezes, carecem de linguagem inclusiva, o que gerou controvérsias e críticas de grupos
que se sentiram marginalizados por suas palavras. Mas não é apenas uma questão de políticos individuais. A linguagem inclusiva impacta a percepção pública e molda o ambiente político como um todo. Políticos que usam uma linguagem inclusiva são vistos como mais sensíveis e comprometidos com a diversidade, enquanto a falta de inclusão pode resultar em alienação e divisão. Em resumo, a linguagem inclusiva no discurso político não é apenas uma escolha de palavras, é uma declaração de valores, uma ponte para a compreensão e um passo em direção a uma sociedade mais igualitária e mais justa. Isso conclui aqui o episódio. Espero que vocês tenham apreciado nossa exploração sobre o uso da linguagem inclusiva na política. Lembrem-se, nossas palavras têm o poder de construir pontes ou muros. O que você quer construir? Pontes ou muros? Essa é uma questão que precisa de reflexão. Porque, a priori, mudar sua forma de falar requer, primeiro, uma mudança até de personalidade, não é? Então, por que fazer isso? É o que muitas pessoas perguntam. Por que eu vou mudar o meu jeito de falar se eu sempre falei assim? Se falar as coisas que eu falo sempre foi comum, por que agora não aceitam mais esse meu jeito de falar? Bom, o fato é que as coisas mudam. E alguns grupos se organizaram politicamente ao ponto de começarem a reclamar. Alguns grupos não querem mais serem discriminados, não querem mais serem vítimas de uma linguagem agressiva que os diminuem, que os reduzem, que os colocam como inferiores. E a linguagem tem esse poder. Né? Não vamos aqui negar que as palavras têm poder. Né? Nisso até os crentes acreditam. E as palavras têm o poder de moldar a realidade. Portanto, a reflexão que eu quero fazer aqui eu não estou aqui para te dizer, olha, para de falar do jeito que tu fala e aprende a falar do jeito certo, porque senão tu não vai ter voto. Eventualmente isso pode acontecer. O uso de algumas palavras, de uma linguagem racista, por exemplo, podem, inclusive, resultar em punições feitas, né, realizadas pela Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral da sua cidade pode entender que determinada frase sua, determinada palavra, determinado adjetivo teve um condão de preconceito. E eu quero te explicar uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. Antigamente, era possível fazer chacota com negro, tirar brincadeirinha com homossexuais, e isso ficava por isso mesmo. Inclusive, muitas mulheres se afastam da política por causa da linguagem no debate político. Eu estava conversando recentemente com uma pré-candidata a prefeita, ela é vereadora no município, e ela sofre uma violência de gênero absurda. Por quê? Porque os adversários utilizam, né, uma dialética agressiva contra ela, misógina, né, buscando diminuí-la, reduzi-la, né, insultando inclusive a sua moral, a sua dignidade, com argumentos ad hominem,
argumentos que buscam atingir o ser humano, a pessoa, a dignidade humana. E esse tipo de atitude política é punível pela justiça eleitoral. É que alguns advogados ainda não se atentaram para o fato de que o preconceito, né, a homofobia, o preconceito contra homossexuais, foi equiparado ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal. E isso equivale a dizer que ser homofóbico agora é um crime gravíssimo. É um crime, comparado ao de racismo, né? É um crime que não pode, que não é imprescritível. É um crime considerado hediondo, inaceitável. Então, repare, você tem que mudar a sua linguagem, porque senão a justiça eleitoral vai lhe punir. Você pode acreditar que alguns políticos ganharam notoriedade justamente por enfrentarem a linguagem inclusiva, sendo inclusive propositadamente não inclusivos. E com declarações fortíssimas, né, comparando seres humanos a animais, comparando e colocando alguns comportamentos sexuais como diabólicos, demoníacos, enfim, uma série de declarações que eu não vou aqui repeti-las, mas que são gravíssimas, não podem mais ser feitas. Resultam em punições pela Justiça Eleitoral. Não é uma questão de opinião. Não é se você... tudo bem, você pode pensar que a linguagem não deve se modificar, mas eu quero te dizer que não funciona desse jeito. A linguagem está se modificando. Eu vou te dar aqui, no final deste episódio, algumas chaves importantes, conceitos que talvez você nem conheça. E aí também não pesquisa, fica sem saber. Então pega aí esses conceitos importantes para você ter ciência de quando for fazer um discurso político. Você sabe o que é homofobia? Eu vou te explicar. A homofobia se refere à aversão, preconceito ou discriminação contra pessoas que têm uma orientação sexual diferente da heterossexualidade. No contexto político, a homofobia pode se manifestar através de discursos ou políticas que marginalizam ou negam direitos a indivíduos LGBTQ. E esse maisinho na frente, que se pronuncia plus, ele quer dizer que mais outras, né? Mais outras. Então, não se incomode com essa sigla, nem fique fazendo piadinha com isso, porque isso é homofobia. E racismo? Bom, racismo é a crença de que certas raças são superiores a outras, levando a tratamento injusto, discriminação e opressão com base na raça. No discurso político, o racismo pode se manifestar através de declarações discriminatórias, políticas que perpetuam desigualdades raciais e falta de representação de minorias étnicas. Repare, né, que o bicho pode pegar. E por fim, a misoginia, né, que é a aversão ao desprezo pelas mulheres baseada no estereótipo negativo de gênero. No contexto político, a misoginia pode se refletir em discursos que menosprezam, desvalorizam a voz, a liderança e o direito ou os direitos das mulheres. Então fica ligado para não cometer aí esses deslizes no seu discurso político. Se você quer dicas de como melhorar o seu discurso e evitar o uso da linguagem não inclusiva, entre em contato comigo que você pode fazer um curso rápido de Media Training online e a gente resolve isso rapidinho. É isso aí. Compartilhem esse conteúdo. Meu nome é Arquimedes de Castro
e este é o podcast Media Training. Até a próxima.